Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A violência contra a criança e o adolescente desafiam as autoridades de segurança pública e também as famílias. Maio é o mês dedicado ao combate à violência contra crianças e adolescentes. A gente deve combatê-las todos os dias, mas o mês de maio foi escolhido como símbolo dessa luta. E como superar essa luta? E como identificar os sinais de violência em relação aos nossos filhos, em relação àqueles que estão próximos de nós, para que nós possamos ajudar nesse combate de forma preventiva. A violência contra crianças e adolescentes é o tema que está em pauta hoje. Eu sou a Etel Corrêa, jornalista, e este é o Fato em Foco. Eu recebo hoje aqui na nossa coluna a doutora Marta Bonfim, ela que é psicóloga e que é especialista nessa área, buscando sempre prevenir a violência contra crianças e adolescentes. Ela que já foi vítima de violência e que, por isso, sabe muito bem, entende muito bem a dor que é ser ou ter alguém próximo da gente vítima de violência. Seja bem-vinda, doutora Marta. Muito obrigada, Laetel. É um prazer estar com você e falar sobre esse tema que é tão necessário. Marta, é muito importante dizer que o combate à violência contra crianças e adolescentes, ele deve ser diário, não é? Mas como identificar sinais de violência nas nossas crianças? É exatamente isso. Precisa ser diário e precisa ser a cada segundo. Podemos identificar sinais de violência quando a gente identifica mudanças de comportamento. É lógico que nem toda mudança de comportamento está relacionada à violência, mas a gente precisa ter atenção, porque o índice de violência, segundo inclusive o anuário, fala que a maior parte acontece dentro da própria residência. Então, se você percebe que a criança está tendo comportamentos onde elas estão mais isoladas, chorando, irritada, diminuição nas notas, ou até mesmo aumento no rendimento de notas, porque tem crianças que, por causa de violência, preferem ficar fora de casa e aí as notas melhoram, às vezes é para sair desse lugar. Também precisamos ter atenção no corpo, porque às vezes o corpo da criança está avermelhado, corrimentos, regressões, fazer xixi, até comportamentos como deixar de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela parou de tomar leite. E ela parou de tomar leite porque remetia à violência que ela sofria. E como abordar essa criança? Porque a gente sabe que tem que ter todo um jeito para que essa criança possa revelar o que ela está passando. Muitas vezes essa criança ela esconde a violência que ela sofre, né? Às vezes por medo, medo de perder a família. Como abordar essa criança, Marta? Podemos conversar com ela, acolher ela, compreender o que está acontecendo, perguntar se ela quer contar alguma coisa, e nunca podemos ser. A gente não pode fazer perguntas diretas, porque a gente pode induzir a criança. A gente precisa compreender, né? Se está acontecendo alguma coisa, acolher, se ela quer se abrir com você. E a primeira coisa que eu acho que é o mais importante é a educação em sexualidade, a orientação. Por quê? Com a orientação, a criança, o adolescente, ele vai buscar rede de apoio, de confiança para se abrir em relação à violência. Mas nesses casos, por exemplo, palestras, eu recebo muita denúncia porque eles se identificam e aí eles vêm buscar. Mas percebeu mudança de comportamento, é importante compreender o que está acontecendo com essa criança ou adolescente. A gente que cobre a pauta policial, que a gente percebe que hoje, por exemplo, nas delegacias especializadas, eles usam espaços preparados, uma abordagem mais lúdica, contar uma história, algo que ajude a criança a se identificar e até aquela regra dos sinais que foi criada aí pelas delegadas.
Para a gente dar uma dica para as mães que desconfiam de alguma coisa, o que você diria? Como é que elas podem abordar essa criança? Que tipo de coisas, situações que elas devem usar? Uma história, uma imagem? Como chegar nessa criança que está ali encapsulada, guardada dentro de si mesma? É um lugar muito difícil de acessar quando a criança está dessa forma. Aí, se é uma família que não tem essa relação de vínculo, eu oriento sempre buscar uma ajuda profissional, porque às vezes a pessoa não vai ter manejos, recursos para acessar essa criança, mas desenhos, por exemplo, é uma forma de acessar. Às Certo. vezes a criança desenha, faz desenho de pessoas, uma deitada em cima da outra, tem vários desenhos, inclusive o doutor Casé Fortes, ele é promotor de justiça e ele trabalha contra a pedofilia, ele tem até um livro com desenhos de crianças. É muito interessante porque nos desenhos as crianças conseguem relatar e observar também o comportamento. Por quê? Criança, ela não tem. Quando a gente pensa no ato sexual, na fantasia, na infância isso não existe. Se a criança quer beijar na boca, se a criança quer colocar o corpinho dela em outro, se ela tem esses comportamentos, a gente precisa ter atenção, porque ou ela foi exposta ou ela é vítima. Dado que eu citei aqui, que me chamou muita atenção, eu achei muito grave. Uma criança estuprada a cada 6 minutos no nosso país? É isso. E isso, Etel, porque está dentro do índice. Porque se a gente for pensar nas pessoas que não denunciam, é muito maior. Então, esse número pode estar abaixo da realidade, né? Muita coisa não é registrada, né? Exatamente. Agora, nas suas andanças, eu sei que você dá palestras em vários espaços, né? O que você tem percebido? No momento em que você dá palestra e fala disso, isso estimula a criança a procurar alguém, procurar a professora, procurar a mãe e relatar o que acontece? Estimula, porém existe um medo, né? Você até falou sobre o medo. Porque o violentador, ele sempre vem com ameaças. E como eu falei, e infelizmente a maioria dos casos acontece mesmo dentro da própria residência, as crianças têm medo, adolescentes têm medo de relatar a violência, porque às vezes é uma pessoa que tem família e ela se sente culpada e acha que a família será destruída se ela revelar algo. Eu dei palestra em alguns lugares e uma adolescente até relatou isso. Ela falou assim: mas eu não posso relatar, porque se eu relatar essa violência, a família dele será destruída. Então, principalmente adolescentes, eles têm esse receio. Lembrando que as crianças de 0 até 7 anos de idade são as mais vulneráveis, mas os adolescentes que são vulneráveis também, que sofrem, eles também ficam com esse receio do que pode acontecer. Nos dados aqui do anuário, colocam para mim 61,6% tem até 13 anos, 11,1% entre 0 e 4 anos, isso é gravíssimo, 0 a 4 anos são crianças muito em idade muito tenra, 18% entre 5 e 9 anos e 32% entre 10 e 13 anos. Quer dizer, são crianças e adolescentes que estão realmente muito vulneráveis, ainda na fase de construção da sua personalidade, que, claro, poderá ser afetada por essa violência. Inclusive, alguns comportamentos, né, que impactam a vida de quem sofre violência, que são coisas que a gente também tem que ter atenção: autolesão, ideação suicida, depressão. Tudo isso está dentro. Até as próprias adolescentes que começam a se envolver muito, querer ficar com um e com outro, porque ela foi super estimulada para a vivência sexual de forma precoce, e aí ela começa a estar nesse lugar. É importante a gente investigar, porque, como eu falei, né, as mudanças do sujeito está relacionada a alguma experiência. Ninguém muda do nada.
Eu, Marta, pela minha experiência no jornalismo, o que eu percebo? Essa desestruturação familiar que às vezes está contida aí, ela também faz com que esses jovens, esses adolescentes e crianças expostos à violência, que nem sempre é o estupro, mas são outras violências domésticas, né? A agressividade, o tapa na cara na hora que não deveria ter um tipo de correção mais grave, isso pode levar até a criança a se envolver com a criminalidade, né? Também. A violência gera violência, né? Inclusive, eu sempre falo nas palestras que a gente precisa ter cuidado, e a ciência prova isso. Se você agride seu filho, se ele vive num ambiente de violência, ele vai ser vulnerável para qualquer tipo de violência e também cometer a própria violência. Ele vai se tornar um adulto violento. Sim. E aqui nos dados do anuário, outra coisa que nos chama a atenção é que essas violências crescem no ambiente doméstico, né? E nos dizendo aqui que crianças de 0 a 4 anos são 9,4% dessas violentadas no ambiente doméstico e que 29.469 crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos dentro de casa. Quer dizer, nós estamos falando de vários tipos de violência que acontece no âmbito familiar. As famílias estão doentes, Marta? As famílias estão doentes, as famílias continuam reproduzindo o que elas vivenciaram, né? Eu falo que existe um padrão que nós precisamos trabalhar muito para quebrar, porque se eu venho de um ambiente onde apanhar existe a cultura, né, dessa educação, então eu posso levar isso para frente. Então a gente precisa quebrar essa cultura, porque eu ouço muitas pessoas falando, mas a educação positiva veio com esse negócio de mimimi, de que a criança não pode apanhar. Não é sobre não apanhar, porque apanhar, na verdade, ninguém educa. É sobre como a gente educa os nossos filhos, é sobre como a gente vai educar esse sujeito, porque regra e limite é necessário para qualquer sujeito, e regra e limite a gente não coloca batendo. Eu sempre gosto de dar exemplo. Por que com o adulto, quando a gente vai colocar regra e limite, a gente não bate com a criança que é vulnerável, que a gente tem tanta força, a gente vai lá e agride? Mas é um desafio diante de tantos estímulos hoje que vem principalmente por meio da internet. As crianças hoje estão muito expostas à internet, que virou babá. Então, a criança tem acesso a várias informações, a várias imagens que acredito às vezes sejam nocivas, e há casos em que, quando os pais vão retirar o aparelho celular da mão, a criança, inclusive, busca o autocídio, já cobri matérias nesse sentido. Então, o desafio está sendo muito grande, né? Como equilibrar isso? A psicologia, ela pode dar um caminho para isso? Eu acredito que a psicologia pode dar um caminho, eu acredito que a educação pode dar um caminho. Eu acho que só que tem uma barreira que precisa ser quebrada. A barreira do estar fechado. Porque quando a gente está fechado, a gente não consegue acessar o que está sendo ensinado. Eu trabalho com proteção e eu tenho um grupo onde toda semana a gente leva um profissional. Ontem nós tivemos o especialista em crimes cibernéticos e é um projeto onde não tem fins lucrativos e onde poucas pessoas acessam. Tem muitas pessoas que participam do grupo, mas infelizmente no momento da reunião, eu vejo que é uma reunião no Google Meet ao vivo, eu vejo que tem pouca interação. Então eu acho que as pessoas também precisam sair desse lugar. As pessoas querem muito as coisas prontas, eu vejo isso. E a gente precisa desconstruir isso. A educação também a gente precisa aprender, porque nós estamos em outra geração, né? A nossa geração, que a correção com o bater, de certa forma, a gente acha que valia a pena, hoje já não é isso mais.
Quanto mais você agride, mais eles ficam vulneráveis e vão para um lugar de extrema violência, porque a internet também é um lugar onde eles estão expostos aos riscos e os pais muitas das vezes nem sabem o que eles estão fazendo. Também existe um índice muito grande nos crimes virtuais. Então, falta acompanhamento dos pais. Os pais estão muito na deles e deixando o filho livre para ele mesmo decidir as coisas, e com isso ele abre espaço para que o crime ou a violência chegue até as crianças. Exatamente. Hoje as pessoas trabalham mais, né? E assim, a gente compreende isso. Mas é importante a gente ter o momento com os nossos filhos, não terceirizar mesmo, porque às vezes os pais preferem deixar, né? E aí não é um julgamento. Eu falo de coisas que eu vejo. A criança ali no telefone porque não está dando um certo trabalho, está mais quieta, e isso está levando a criança, inclusive, para o adoecimento. Porque eu não tenho a minha família, né? Porque a criança está ali. Por que a pandemia foi um problema? Porque as crianças antes entendiam que os pais estavam fora. E eles estavam trabalhando. E quando veio a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo estava junto, mas ao mesmo tempo distante. Então, olha o prejuízo. O prejuízo não era saber que os meus pais estavam fora. O prejuízo é saber que mesmo estando comigo, eles continuam distantes. E Marta, a gente sabe que, como você mesmo colocou, mais de 50% dos casos de violência doméstica, eles acontecem dentro de casa. Então, os pais, às vezes, que são violentos numa correção, ou que são dispersos porque percebem que tem alguma coisa acontecendo, mas não querem enxergar essas coisas. Eu diria que as famílias, elas também precisam receber um apoio para que elas sejam tratadas naquilo que está difícil de resolver, né? Mas é preciso que elas mesmas identifiquem isso, né? Exatamente. E pedir ajuda, né? Porque eu falo que não há nenhum problema quando a gente se encontra nesse lugar e a gente precisa buscar ajuda. O problema é que as pessoas vivem muito com medo de buscar ajuda, porque às vezes não tem apoio, a rede de proteção às vezes não protege elas, e aí acabam ficando nesses lugares de vulnerabilidade e quantos outros danos, né, acontece, porque é uma questão muito polêmica e burocrática, tem coisas que eu acho que nem cabe a gente falar aqui, mas Mas né, nessa malha da violência, a gente vê também que, além dessa violência, que é o estupro, que é o espancamento, tem o abandono de incapaz. Então, a gente vê aí mulheres, muitas vezes adolescentes, que engravidam, escondem da família e, com medo da exposição, elas têm essa criança até no banheiro de casa e jogam essa criança num lote vago, como aconteceu recentemente no interior de Minas, deixam essa criança no banheiro de um hospital, lugares onde essa criança, esse bebê, esse recém-nascido, fica vulnerável, muitas vezes vai a óbito, muitas vezes morre. Então, Marta, as violências são muitas, né? No caso dessas adolescentes que engravidam e que optam por deixar o seu bebê, a sua criança em algum local, que dizer para essas adolescentes que muitas podem estar assistindo a nossa entrevista, está passando por um momento de dificuldade em que estão grávidas, sem contar isso para os seus parentes, e que podem cometer esse ato de violência, além de ser crime. O que a gente pode dizer para essas adolescentes hoje? eu vou dizer a mesma coisa que eu falo nas palestras. Vocês, ainda que no ambiente familiar não tenha apoio, não tenha auxílio, vocês não estão sozinhos. Busca ajuda. Eu falo assim, olha, gente, se vocês buscarem ajuda e não forem acolhidas, me chama, porque eu vou ajudar vocês a buscar um meio e sair desse lugar. Porque, infelizmente, quando a criança, né? Quando a gente fala de adolescente, a gente está falando de uma criança, segunda infância. Ela não se abre nisso,
vamos pensar qual que é o ambiente que ela está inserida. Eu tenho medo de falar sobre as minhas vivências e aí eu volto no primeiro ponto, que é o mais importante, sobre a educação em sexualidade. Porque quando eu educo, eu não deixo o meu filho, eu não deixo a criança que eu cuido vulnerável para a violência. A pessoa que tem medo de falar, muitas vezes, como a gente está falando aqui de uma gravidez que a adolescente não queira revelar, muitas vezes ela já foi vítima de violência no momento dessa gravidez, antes dessa gravidez. Às vezes a gravidez ela envolve até um parente ali, um padrasto, um pai abusador, e aí ela também repete o ato de violência com medo de ser culpada. Não é isso, Marta? Exatamente. E até eu vou te falar uma coisa, o Dr. Garbo Maté, ele é um pesquisador, eu gosto muito dele, acho que ele é canadense, ele fala assim, o trauma em si, dessa adolescente, vamos pensar nessa adolescente que esconde a gravidez. Esconder a gravidez e cometer isso não é o maior problema dessa adolescente. O maior problema é ela não ter apoio para ela contar sobre isso. O trauma começou lá atrás, porque a gravidez em si é a situação, mas o que aconteceu atrás para que ela tome essas decisões é que é o grande trauma. E aí nós precisamos de uma rede de apoio que possa fazer com que esse sujeito saia do problema, né? Porque ali foi uma consequência, a gravidez, que não é para ser tratada como um problema, mas ela é uma consequência, às vezes, de várias violências que vão permanecer se essa pessoa não conseguir sair desse lugar, não é, Marta? Exatamente. Então, vamos falar de rede de apoio? A gente já está terminando aqui, seguindo para o nosso encerramento. Vamos falar de rede de apoio. Quais são as redes de apoio que hoje esse sujeito vítima de violência, criança, adolescente, a mãe dessa criança ou dessa adolescente que está ali, que sabe às vezes que a filha é vítima de violência, mas não tem coragem para sair do ciclo de violência? Qual é a rede de apoio hoje que essas mulheres podem buscar? Pode buscar o Disque 100, inclusive de forma anônima. 190 é uma rede também que pode buscar. 181 pode buscar o Conselho Tutelar. Que são Então, existe são instrumentos que estão ali para acolher essas pessoas, né? exatamente. E Agora, como eu falei, se no último caso não derem conta, pode me chamar que eu vou fazer de tudo para tentar ajudar, porque essa causa, Etel, do Maio Laranja, ela começou com a Araceli, 1979, que ela foi estuprada e assassinada no Espírito Santo. E enquanto sobrevivente, hoje essa é a bandeira, é a pauta que eu mais defendo, porque quem sobrevive a isso leva os impactos para uma vida inteira. E falar sobre esse tema é algo que eu gosto muito, porque poder proteger uma criança, poder tirar alguém desse lugar de violência, alivia a minha dor. você que já foi vítima de violência e que não esconde isso, né, Marta? Mas que com certeza deve ter sido difícil para superar, né? Muito. Você foi violentada, não é isso? Fui violentada. Aos 5 anos de idade, tudo começou. Teve uma duração até eu completar 13 anos de idade. Mas você sabia que estava sendo vítima de abuso na época? Não sabia. Inclusive, com 10 anos de idade, 10 a 13 anos, eu sofri violência por outra pessoa e para mim aquilo não era violência. Era carinho. E para mim era uma troca, porque essa pessoa me dava dinheiro. Então, para mim não tinha problema, porque eu já tinha sido violentada lá atrás, então. Lembrando, gente, que violentador ele nunca vai chegar de forma agressiva. Ele sempre vai chegar de forma carinhosa, protegendo, cuidando da gente, né? Porque era isso que ele fazia.
Ele ia com o intuito de cuidar da gente, levar pão de manhã e fazia isso. E quando a gente pensa nessas questões, é sempre importante a orientação e dizer mesmo para os filhos, né, sobre toque bom, sobre toque ruim, sobre segredo bom, segredo ruim, quem tem a cultura do segredo que não pode contar para ninguém nunca, é um segredo que a gente tem que ter atenção, porque segredo ele tem que ter tempo e hora para terminar. Uma coisa é o trabalho ético, eu trabalho de forma ética e as informações que eu recebo são sigilosas. Outra coisa é, eu vou guardar um segredo para sempre porque é algo que está me adoecendo. E saber também, né? O nosso corpo fala. Tem toques que vai te deixar com sensações. Você vai ter sensações ruins, ficar com medo, se sentir. Vai ficar com nojo. Hoje, quando eu me lembro, eu tenho muito nojo. Eu não sabia o que acontecia comigo. E isso é muito adoecedor. E eu falo, Etel, que a violência ela é muito danosa, porque você chegar somente aos 27 anos de idade que eu consegui falar sobre a violência. E falar assim, eu não sei como é perder sua pureza, escolhendo seu primeiro homem. É muito doloroso você não poder ter essa escolha no seu corpo, porque a sexualidade é a nossa força vital. A sexualidade não é somente no ato sexual. E quando isso é roubado de você, isso é muito doloroso, porque os impactos e os danos são 3 vezes maiores do que até uma criança que perde um pai e uma mãe, inclusive segundo pesquisas até do próprio Dr. Garbo Maté. O que você diria, então, para encerrar esse nosso bate-papo, para aquela criança, para aquele adolescente que vai ter acesso a esse vídeo, qual que é a sua mensagem para essa família, né, em relação à violência, à exploração, a esse combate? Primeiro para os pais, com criança não se brinca. É a nossa obrigação, é o nosso dever proteger e cuidar. Somos nós os responsáveis por eles. E as crianças e adolescentes e até mulheres, as pessoas que vivem em situação de violência, depende somente de você. Eu compreendo, inclusive, como sobrevivente, que falar sobre isso é difícil. Mas lembra que hoje a gente tem muitas redes que podem nos proteger. Não fique nesse lugar. Não se submeta, porque às vezes a gente fica calado e a violência ela só aumenta. E pode vir aí uma gravidez não desejada e aumentar muito mais o sofrimento. Busca ajuda. Não fica sozinho nesse lugar. E conte comigo. E quem quiser te encontrar, qual que é a sua rede social, o seu contato, o que pode ser feito? martabonfim.pc e o meu contato é 31 98847 1849. Coloca lá em caixa alta, urgente, que eu sempre vou responder. Tá certo. Muito obrigada, viu, Marta, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Obrigada a você também que acompanhou mais este bate-papo, mas essa conversa é importante para a nossa vida. E não se esqueça, anote aí os números, diz que 100, diz que 190, se necessário, faça o sinal da violência para as pessoas, mas não se cale. É imprescindível proteger as nossas crianças e as nossas famílias. Eu sou Etel Corrêa, você me encontra nas redes sociais, no @Etel Corrêa Jornalista, no Instagram, também no Etel Corrêa 4 no TikTok, aqui no YouTube e também na TV Alterosa, todos os dias falando sobre aquilo que nos interessa. Esse foi mais um Fato em Foco. Tchau!